deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Ivan Martins, no programa Ivan Martins, sempre com convidados muito especiais, falando de luz, de amor, falando com vocês, não é? Sobre as coisas do dia a dia, aquilo que acontece na vida de todos nós, não é mesmo? E essas pessoas vêm trazendo suas experiências, suas histórias, para compartilhar com todos nós. Meu convidado de hoje, ele é ator, cantor, arranjador, diretor, pós-produtor musical, entre outras possibilidades. Né? Parece que o leque aqui é infinito. Né? Porque garra e talento não faltam, viu, gente? Após ser premiado como melhor ator de teatro musical em 2012 por Tim Maia, que eu vi, maravilhoso, Vale Tudo, o musical, pelo papel homônimo. Ele seguiu no caminho do audiovisual, protagonizando filmes e séries como Meu Amigo, Encosto, Viva Apaixonados, Viva, né? Apaixonados, o filme, Ninguém Tá Olhando, na Netflix, vencedor do Emmy Internacional de Melhor Comédia. Atualmente segue com sua carreira musical solo, com uma banda de primeira linha, onde atua como diretor, produtor musical, arranjador, enfim, tudo. Tendo como seus últimos shows até agora a abertura da Noites Cariocas, não é isso? Isso. No Morro da Urca, gente, maravilhoso, né? E tributo a Tim Maia, no Teatro Riachuelo, do Rio de Janeiro, ambos parte do Festival de Música da Tim. Como ator, seus últimos trabalhos foram no audiovisual, com os filmes A Sogra Perfeita, Doce Família e as séries É o Presidente e Mila no Multi-Universo. Gente, é aquele tipo de profissional que quando chega aqui, se eu for, né, falar a lista, se eu for pegar todo o portfólio deles, vão ficar aqui até amanhã e eu não termino. Simplesmente maravilhoso, Danilo Moura. Querido, gratidão por estar conosco. Prazer, né? Que prazer ter você aqui. Eu assisti ao trabalho atual dele, né? Um musical maravilhoso que fala sobre vingança. É, isso mesmo. E um trabalho lindo. Me fala um pouco desse trabalho. Cara, eu sempre tenho muita dificuldade para falar sobre o vingança em si, porque eu tenho um olhar, antes de estar ali como ator, quando montou há 10 anos atrás, eu vi a peça 6 vezes. A Ana me lembrou, Ana Toledo foi quem faz parte da peça, e também é roteirista. Ela me lembrou que eu mandei mensagem para ela de áudio, falei, Ana, o que é isso, Ana? Que regaço que é esse? E eu fiquei realmente enlouquecido. Eu quero. Eu me sinto muito, muito fragilizado ao contar sobre a trama, assim, porque eu mal vejo a trama, eu vivo a trama. Essa peça trouxe muitas coisas para mim, assim, eu sou muito grato de estar nesse trabalho. É perceptível, tá? Perceptível. Eu até vou comentar uma coisa que eu já ia comentar e vou comentar agora. Quando você olha no palco e você consegue enxergar o olho de um ator, você estando na 6ª, 7ª fileira, é porque ele não está sozinho, não está puro, né? Está incorporado. Então, é visível que ele está incorporado com aquela personagem. É uma coisa assim que você vê que está entranhado ali e é muito, muito bonito ver isso. Né? Na hora eu falei assim, eu quero esse ator no meu programa porque eu preciso, né, falar com ele. Realmente fiquei assim encantado. Né? Eu já te conhecia dos palcos e eu assisti esse espetáculo, então, né, eu falei, Cristiano, assim, eu quero porque quero e acabou, né? Tem que levar de qualquer jeito. Amigo, tempos pesados para o país. Para a classe artística de uma forma mais sensível, porque a classe artística ela é perseguida por natureza, ela nasce perseguida, né? Então, eu acho que quando o governo, quando o poder precisa esconder as suas cacas, ele tem que achar vítimas. E uma das vítimas prediletas são os professores, porque educam, né? São os artistas, a cultura de uma forma geral, porque comunicam, porque ensinam, porque fazem pensar. A arte, ela não traz um bolo pronto, ela te traz os ingredientes para que cada pessoa possa construir da sua forma uma realidade, né? E não engolir
o que está acontecendo aí. É uma forma de percepção. Eu sempre digo que é o seguinte, que a educação é aprender a ler e escrever. E a cultura é aprender o que fazer com isso. Fazer com isso, né? Então, como lidar com a arte hoje, já tão fragilizada, né, nessa nação, né, cujo poder corrupto mesmo, tá? Não está falando de nós, estamos falando de poder corrupto. Eu não tenho bandido de estimação, né? Poder corrupto tenta marginalizar ambas, tanto a educação quanto a arte. Como é viver nesse país para você? É resistir, né? Porque é realmente isso, nós viramos bruxas abortistas, né? A classe artística tá um negócio de louco. Eu vejo amigos meus falando assim, isso os artistas não... Eu falo assim, mano, o que tem um artista, cara? E outra, o pessoal tem mania de achar que todo artista é politizado. E outra, as pessoas têm mania de achar que todo artista tem que ser politizado. Eu acho que sim, a gente tem que ter uma consciência política, né? Mas tem gente que não tem. Não tem, com certeza. E não tem, eu não vou obrigar a pessoa a ter. Entendeu? Porque nesse caso, quando a gente pega e força um artista a ter uma consciência política, a gente tem umas pessoas que são, tipo, comediantes, que não são políticos, que estão ali porque é engraçado ter o cara ali. Saca? Não tem porque a gente cobrar isso de uma pessoa. Acho que a pessoa que fala sobre política, ela tem que estar imbuída do que fala, saber o que fala, querer falar sobre, né? Mas não, a gente está aqui não só para... Sim, temos artistas que são políticos, que pensam politicamente, mas tem artistas que estão aqui para modificar de outra maneira, que estão aqui para educar, né? Para tirar uma galera de uma bolha, de um lugar que é feio de ver. Feio de ver. Né? Tipo, não tem por que ter essa... Mas eu tenho que explicar isso para os caras, para esse pessoal, é melhor desistir, esperar vir um outro momento do país. Eu acho que a nossa função, acima de tudo, nas artes, é furar essa bolha, né? Furar essa bolha, porque não adianta nós nos abraçarmos do lado de cá e a coisa continuar funcionando do lado de lá. Eu acho que nós temos que furar, penetrar essa bolha com a arte, com exemplos, que a arte exemplifica, né? A arte mostra, porque o outro sempre é um espelho. Então, quando você olha num palco e você vê as suas luzes ali, para você ver também a sua idiotice, as suas sombras ali, você pode despertar. Eu conheço muitas pessoas que despertam durante o espetáculo. Sim. Né? E Sim. dá aquele estalo e fala, opa, isso não está certo. Eu falo que o meu ofício, que eu tenho um trabalho que é fazer arte, e eu tenho um ofício que é modificar. Esse aí foi um serviço que me foi dado por algo muito maior que me rege, né? Que a minha função é realmente modificar. E eu posso modificar num baita texto, um monstro de Suassuna, de Shakespeare, sei lá o quê, como eu posso também pegar um comercial de margarina e modificar. Olha, porque a gente não sabe quando que a arte vai bater. E a gente nunca sabe quando a arte vai bater na gente. Às vezes você está vendo um bagulho que pode ser efêmero para muitos, mas você olha e fala, puta, você se modifica. E é por isso que a gente sempre tem que estar... Isso eu falo muito, isso eu sempre falo muito para os meus colegas. Tô cansado, atrasou o salário, não sei o quê. Dane-se, você está no palco, o palco é sagrado, o seu ofício é modificar. A gente não sabe quem é que está ali esperando receber não sei o quê de você. Entendeu? Então tem esse lugar que vai acima do trabalho. E aquela história, não tem papel pequeno, tem artista despreparado para ele, né? Com certeza. Porque eu já vi pequenos papéis se tornarem monstros e engolir os protagonistas, engolir todo mundo. Por quê? Porque ali tem uma verdade. E o público conhece a verdade, né? Sim. Você não engana o público. Não. Você não engana o público. O público, ele é senhor mesmo ali, né? Ele sabe mesmo o que está acontecendo. De verdade não tem jeito. Você começa quando no teatro? Cara, é muito louco, porque eu começo como músico. Eu começo como cantor, né? Sim. E aí eu fiz faculdade de música, não cheguei a me formar. Mas aí eu fui trabalhar num negócio de tipo garçons cantores. Sim. Aí eu tinha uma namorada minha, eu fiz uma namoradinha lá tal, e ela era louca por musicais. E falou, olha, você tem um teste aqui, você tem que fazer. São só pretos, não sei o quê. Eu falei, bem,
Vamos, mulher musical, ai que saco, né? Aquela coisa de, eu vou no banheiro. Tinha mega esse preconceito que muita gente tem. E aí eu fui fazer o teste, eu passei. Falei, caraca, passei, ainda ganhei personagem. Eu tava bastante acima do peso, bastante mesmo. Aí o cara falou assim, consegue emagrecer? Consigo, emagreci, peguei um personagem bonzão e falei, eu descobri, falei assim, pô, eu sou cara de pau suficiente pra fazer isso aqui. Né? Tal, e saí fazendo um atrás do outro, para musical. E quando eu vi, eu era um ator de teatro musical, tá ligado? Eu parei não, diminui muito o meu cantar como músico, assim, e comecei muito a viver no palco, mas aí depois de um tempo eu não consigo mais separar. Hoje eu tô num... Pode-se dizer que você nasceu pronto, então, para o musical. Cara, não, porque... O estudo é constante. Eu acho que é o seguinte, eu acho que talvez eu tenha nascido com uma coisa do artista. Eu me considero muito artista, assim, eu realmente vivo arte demais. E talvez qualquer lugar que eu queira fazer arte, eu vou me empenhar muito. E quando eu comecei a fazer teatro musical, eu comecei a me empenhar, fui fazer aula de balé, que eu nunca tinha feito na vida. Claro. Por conta própria, ninguém pediu para eu fazer aula de balé, eu que fui fazer. E eu fui me aperfeiçoando para isso. E hoje tem uma geração de teatro musical que, mano, que a galera é muito preparada. Veio pronta, né? Nossa senhora, os moleques estudam pra caramba, desde os 10. Imagina, eu nem sabia que era musical até os 24 anos. Os caras com 9, meu sonho é fazer range. Eu falei, caraca! Só isso você quer fazer? Eu nem sonhava que era um negócio desse. Hoje é outro mercado, né? Hoje, imagina. Eu creio que naquela época eu consegui fazer uma carreira no teatro musical porque tinha poucos pretos que iam fazer teste. O pessoal não mexia muito no vespeiro, não tinha muito... Quando mexia, ia tudo pra Alemanha. Vim aqui para fazer a teste com um monte de cara bom. Alemanha. Sim. E tem um monte dos nossos lá. Muitos. Muitos. Os cantores líricos também, bel canto, todos. Goiás mesmo forma, quase tudo vai embora. Sim, Eles pegam Brasília. todos na Europa. Mas Goiânia me parece que é uma das principais cidades de exportação, né? Lá tem uma grande formação, ou tinha pelo menos, né? Eu formei em Belas Artes e eu convivia com o pessoal de canto. Legal. Também. Legal. Nós vivemos em um país racista. Você acha? Fato. Você acha ótimo. Isso é fato, né? Que até há pouco tempo disfarçava, né? Com aquelas piadinhas escrotas, né? Eu não quero te ofender, não, é só uma brincadeirinha, porque está doendo no outro, não está doendo nele, né? E ficava aquela história, né? Ele fazia de conta que não queria ofender, a pessoa já dentro de um preconceito institucionalizado, para ser mais claro, fazia de conta também que não estava ofendido e ia levando aquela palhaçada. Bom, muitas conquistas vieram, muitos direitos foram reconhecidos, a gente tem hoje uma política de não racismo, né, que nem sempre funciona, porque nem sempre tem onde correr e exigir que seja, né, que seja respeitado aquilo. E nós estamos vendo uma escalada absurda de um preconceito escancarado, aberto, né? É uma ferida que se abre, é um câncer que se abre, nunca teve curado, mas ele estava tampado. Agora ele está escancarado e está fedendo. Cara, o racismo no Brasil é um câncer que está fedendo, né? Então, isso está acontecendo em algumas partes do mundo. Então parece que abriram a tampa do bueiro, saiu tudo quanto foi porcaria, e eles têm um direito, que deve ter algum imbecil maior, dando direito para eles fazerem isso. Amigo, eu vou discordar da sua fala. Sim, por favor. Eu acho que, na verdade, não piorou o racismo. O racismo, ele tá igual e talvez até um pouco menos. O que aconteceu é o seguinte, hoje, mais gente do que a gente, tipo, porque antes eu via o racismo da minha ótica. Eu via quando fechava o ônibus na minha cara, quando me expulsavam de loja, de padaria. E olha que eu fui um preto boy, né? A pessoa de mim, tipo, uma história super... porque eu passava fome? Não, a gente morava bem, meu pai
fez um trampo com empresa de CD, de disco, né? Meu avô também. A gente viveu muito. Assim, eu sofri muito racismo. Acontece que a gente viu uma ótica hoje um pouco mais generalizada e hoje brancos estão vendo mais isso também. Não, sim, é fora da bolha. E além disso, a gente está com a internet, ela chegou para isso, pra gente, hoje somos todos formadores de opinião. Hoje eu conto uma história minha e vai chegar, sei lá onde, no Japão, que o cara vai ver a minha história por causa de um tweet, por causa de um post. Então tá tudo mais aberto. E com isso, mais pessoas vão se indignando junto com a gente. Né? Mano, antes, ouvir me chamarem de macaco era algo muito mais comum. Muito mais comum. Hoje em dia ninguém mais faz isso comigo, a não ser que esteja imbuído de muita raiva, ou seja, esses caras que não vão mudar. Que não tem como mudar mais, né? Tem esse cara que tem, e tem sim esses caras que vão ser racistas, não tem jeito. Só que agora a gente grita mais alto e mais coletivo. Eu acho que hoje a gente está encontrando pessoas que estão dispostas a aprender. Todos encontram. Aconteceu um episódio comigo, assim, comigo não, com uma amiga minha, assim, tipo, mano. Mina super do bem, super culta. Aconteceu de um brother meu chegar em casa e ela achar que fosse entregador e ele se cruzasse. Segura essa história, porque ela é muito interessante. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Não saiam daí, viu? Nós temos um recadinho para você. Eu quero ver o resto dessa história, que essa vai ficar para depois, para segurar você. Até daqui a pouquinho, gente. Deixa o sol entrar. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa o sol entrar. Olá, estamos de volta. Que bom ter você, meu querido, minha querida, conosco nesta noite. Que bom. Bom, estávamos falando, você me contou uma história. Quero que você termine essa história agora. O cara toca no posto e diz, o quê? Já sai dirigindo e vou falando que nem doido. Mas tem que ser assim, tem que ser tranquilo. Claro. Não, mas então, eu tava contando, tipo, que o brother chegou na minha casa de mochila e a gente tava esperando uma entrega de um iFood da vida, assim. Mas, mano, o cara tava bem vestido, só que tava de mochila e era preto. Automaticamente minha amiga achou que o cara tava ali pra entregar. Sacou? E é uma pessoa que, mano, que tá sempre atenta aos bagulhos. Aí minha esposa aqui, a minha esposa é branca, correu e ligou pra ela, tipo, que ela foi embora, ela ligou pra ela, ligou de vídeo, né? Tipo, vou te contar isso aqui que aconteceu só pra você se ligar, blá, 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 blá. E ela falou, caraca, eu não me liguei, me escreveu, depois pediu mil desculpas. Eu falei assim, amor, tá tudo certo, que bom que você se ligou, a gente tem que aprender mesmo. Eu acho que sim, eu sou da questão do fogo no racista extremo, aquele cara que não tem jeito, tipo, eu acho que esse cara, eu sou zero diálogo, eu sou muito mais um nojo. box do que, um nojo. Sou muito mais galhaço do que Sim. Martin Luther King nessa questão, mas eu acho que as pessoas estão abertas a ouvir. E a gente tem que entender quando a pessoa é uma pessoa que pode aprender. Sim, a gente tem que gritar, a gente tem que vociferar nossa indignação, nossa raiva, mas a gente também pode ser sagaz. Eu não estou passando pano, pelo amor de Deus. Aconteceu um caso comigo, eu fui trabalhar no Uruguai, né, para o presidente. E um motorista, todo mundo achava que era o Zé Pequeno lá. Preto, ator, brasileiro, Zé Pequeno. Zé Pequeno, Zé Pequeno, Zé Pequeno, Zé Pequeno. Não sou Zé Pequeno, não sou Zé Pequeno, não sou Zé Pequeno. Aí um motorista do motorhome dos Camarins, né, ele falou... Não é, Zé Pequeno, tens uma cara de bandido. Eu travei assim. Como ele é dócil. Na hora, eu já fiquei com cara de bandido, eu já fiz um... Aí você fez uma cara. Sou bandido não, mano. Sou bandido não, irmão. Aí beleza. Aí eu fiquei puto, mas eu falei assim, mano...
Eu vou trombar esse cara daqui a pouco. Eu fui pra casa, né, pro hotel, depois terminei a gravação, fui pro hotel, ruminei isso aí, contei pros pretos, tava tava uns pretos tipo Wilson Rabelo, o próprio o Firmino, que é o Zé Pequeno, tá ligado? Tinha uma galera que os caras são, vamos matar esse cara, vamos demitir esse fela. E eu poderia tranquilamente ligar pra Amos e falar assim, ó, aconteceu isso, e tem que demitir esse cara. Mas eu falei, não. Dia seguinte, soube o cara tava tipo com 14 motoristas. O cara, olha, ele tava com uma saia. Essa saia aí, já. Falei, mano, vou te falar uma coisinha, bicho. Ontem, isso com espanhol, aquele portunhol de que parece que bebeu, né? Vou te falar uma coisa, irmão. Falei, o que você me falou ontem, se fosse no Brasil, eu tava te comendo na porrada até agora, cara. Se me falar um negócio desse no Brasil, eu ia te quebrar a vida. Mas eu tô aqui no Uruguai, eu olho pro lado, olho pro outro, e não tem preto no Uruguai. Eu falei assim, não tem quem vai te ensinar isso aí. Então olha só, mano, se chamar um cara, um preto tem cara de bandido, é extremamente ofensivo, é errado, não sei o quê. E o cara ficou em choque assim, e com um monte de motorista lá com ele também em choque, o cara, és um grande homem. Eu falei, não tem que me admirar. Só me respeita. Respeito básico. Eu podia demitir o cara, sabe o que aconteceu? O cara ia chegar em casa e falar assim, aquele macaco, fela. A primeira coisa que ele ia falar ia ser isso. Eu ia ficar com o meu ego, tipo, satisfeito, ia ter resolvido com um racista, mas talvez eu não fosse resolver essa questão. Eu tenho certeza absoluta que esse cara não faz isso pra mais ninguém. Que ele aprendeu, ele se ligou que ele aprendeu, via ele fazendo a sinapse. Velho, e quando a gente fala desse racismo que a gente vive, a gente não pode pensar que o racismo é uma coisa da direita, é uma coisa de pessoas que são que não são artistas, que são mais pragmáticas. Não, na própria classe artística a gente vive um bagulho isso também que é um... Não dá pra entender. O teatro musical paulista, eu tenho uma militância com isso, tipo, que eu tenho... Ser preto limita o trabalho do artista nos musicais? Eu convido você a fazer um balanço dos musicais que estão em cartaz assim, entre janeiro e até hoje, que essa entrevista foi ao ar. E você vai fazer uma conta de quantos pretos estão em cartaz. Teve uma época que eu estava muito indignado, que a gente tinha três musicais totalizando tipo 50 pessoas, e a gente tinha 3 pretos. 3 pretos. É pouco, não é nada. É muito não pouco, é nada. Não é, e vou te falar uma coisinha: musical autoral, musical brasileiro, musical de gente jovem produzindo. Entende? Eles não enxergam a gente nos elencos, cara. É muito dolorido de ver. Eu nunca fui dirigido por um preto. Eu nunca fui regido por um preto. Eu fui coreografado por um preto que não era coreógrafo, era um bailarino que caiu ali. Um bailarino que eu não falo isso, pelo amor de Deus, não é menosprezando, não é. Porque realmente o cara tipo, nunca tinha feito aquilo. Ele dançava com uma outra coisa que não tinha nada a ver. Acharam um cara ali, tipo, e colocaram o cara caiu de paraquedas. Ele mesmo fala que ele é meu brother. Ele fala, como assim me chamaram, nada a ver naquela época tal, tipo, eu nunca, a gente não tem criativos pretos fazendo as coisas, tipo, não é que não tem, eles não chamam. A primeira peça que eu vou ser dirigido por um preto vai ser a minha, que eu vou estrear no Vira da Lata, que é o Glam, que uma temática LGBT, que ia mais, super, falar sobre drag queen, é maravilhoso, inclusive, e aí eu sou diretor musical desse espetáculo, e obviamente eu falei assim, mano, pouca ideia, tem que ter, no mínimo, tanto de preto. Nós temos que voltar no tempo, né? E ver a luta de outros. Por exemplo, você pega Grande Otelo, que fez grandes coisas, né? Ali pelos anos 40, né? Anos 40, 50. Fez grandes coisas no cinema, quando o Brasil era equiparado a qualquer Estados Unidos, qualquer outro país, né? O Brasil já teve equiparação porque com a vinda dos judeus para o Brasil, nós ganhamos muito em televisão, a melhor televisão do mundo é a brasileira, cinema, enfim. E nós tivemos grandes estrelas, né, negras. Agora, como você diz, não há uma representatividade. Num país onde 70% é formada por pretos e mestiços, né? Porque a raça negra não é cor, né? É uma outra coisa. Agora, a gente fala preto e mestiço é porque
no Brasil tem essa classificação, né? Mais preto, menos preto, que é uma bobagem. Vamos colocar um grande balaio e vou chamar de não branco. Que não branco. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, já não existe isso, né? A comunidade lá se posiciona. No Brasil está faltando esse posicionamento. Mesmo. Se a gente pensar, ao invés de colocar preto, pardo, não sei o quê, se colocar brancos e não brancos, vamos ver as pessoas se colocam nesse balaio. Seria mais interessante, né? Quando você pega... Se ia mudar o teve uma personalidade agora que se diz indígena, agora na próximo pleito, agora está se dizendo branco, né? Então você fica assim, né? Você não sabe muito bem, né? A pessoa vai trocar de roupa, né? Fica, bom, mas tudo bem. Mas vou te contar uma coisinha. Pós-pandemia, pós-pandemia, assim, eu comecei a me rebelar muito. Porque agora eu tenho filhos pretos, né? Então, tipo, eu vou construir um negócio melhor para eles. Com certeza. E eu trabalho bem. Eu tenho um fluxo de trabalho interessante. Não estou falando por mim, não. Eu estou falando por realmente, tipo, minha última peça antes do Vingança tinha eu de preto e só. E, tipo, não tinha o porquê. O briefing da personagem principal era não ser uma beleza padrão. E saca? Tipo... Beleza padrão pra quem? Vou te falar uma coisinha. E hoje, pós-pandemia, parece que a galera voltou mais branca. Mas beleza padrão pra quem? Porque beleza é beleza. Não importa se é amarelo, se é preto, se é azul. Beleza é beleza. Amigo, a gente sabe que foi elaborado um padrão do que é beleza. Eu vejo amigos meus que falam assim, caraca, olha essa mina que gata, cara. Aí eu olho pra mina, tipo, mano, a mina tem um rosto meio disforme, mas ela tem um olho muito claro e um cabelo muito loiro. Eu falo, mano, ela é gata mesmo? Tem certeza? Ou ela é muito loira, bicho? São coisas diferentes, né? Sacou? Eu falo, poxa, mas a gente sabe que foi imposto um padrão, né, que é esse de muito branquinho, Eu era o único do meu colégio, sempre fui o único pretinho do meu colégio. Eu e meu irmão, né? Então, velho, eu sabia que eu não era o padrão da galera. E tá tudo certo, eu sou o padrão de todos. Existe uma antropofagia mesmo. Em relação... O antropofagia é muito bom de usar. Em relação à cultura afro no Brasil, porque pouca gente sabe, né? Que se a gente conseguiu ter casas aqui no período colonial, casas bem feitas, é porque essa sabedoria veio da África. As pessoas não sabem que a matemática também veio daquelas regiões, quase tudo que nós conhecemos, porque não tinha médicos, né, gente? Na época, por exemplo, que começa a chegar os escravos no Brasil, não tinha médico, era um trabalho que só era feito por escravos. Tinha escravos médicos, escravos dentistas, né? Então, a alimentação, nós aprendemos a comer aqui, digo nós, enquanto povo que já existia aqui nesse país, aprenderam a comer com os africanos, porque comiam muito mal, né? Então, depois que eles absorvem todo o conhecimento que esse povo traz, né? Porque eram nobres, veio muitos príncipes, muitos reis, muitas rainhas, princesas, pessoas que eram cientistas lá dentro daquele contexto da ciência daquela época, século XIV, XV, XVI, enfim, aliás, século XVI, XVII. Então, depois que eles absorveram tudo, eles tentam destruir essa cultura para poder continuar escravizando. Então, foram morrendo os primeiros que chegaram e os seus filhos já não tinham acesso a muita coisa, né? E isso continua até hoje. Quando você impede que a pessoa, né, vamos usar o termo favelado que eu não gosto, mas para que as pessoas entendam, você impede que o favelado vá para a escola, para a universidade, quando você impede que o negro tenha negro não, se usa preto, que é a palavra correta, quando você impede que o homem preto, a mulher preta tenha o mesmo emprego, o mesmo estudo, a mesma condição, você está mantendo essa antropofagia. Você está mantendo isso, que é essa coisa estrutural que já está aí há séculos. E se não se for feito nada, vai continuar, porque nós temos que pensar o seguinte, nós somos a mudança. E não adianta você dizer que não é racista, que você não tem preconceito, se você não lutar contra esse preconceito e contra esse racismo. Se você se calar, você é simplesmente um merda, você é um covarde. É isso que você é. Né? Você não pode simplesmente se calar. Se omitir não é correto, simplesmente isso. Querido, eu quero falar do seguinte, que seu personagem, em Vingança é incrível, você faz brilhantemente. E como foi encontrar ele dentro de você, já que você vem de uma
Você vem de uma formação completamente diferente, você vem de um outro universo, você vem de uma outra história, como você colocou, você teve uma vida tranquila, uma infância tranquila, papai, mamãe, condições financeiras. Como foi encontrar isso dentro de você? Cara, o Alves não tem... O Alves é o personagem do Vingança. Ele não tem nada a ver comigo, mas nada. É o personagem mais distante que eu já fiz. Eu me incomodo muito em fazê-lo, assim, tipo... A Lola, que é minha companheira, que é a pessoa que eu... Puta, eu tô o tempo todo ali praticamente molestando ela, né? Eu sempre falo, puxa, Lola, cara, hoje eu peguei pesado. Amigo, você não pegou pesado, cara. Tem que ser. Eu fico muito, muito mal, assim, mas a gente teve nesse processo que foi muito maluco de retomada de uma peça, né? Então não foi um processo normal, porque tinha três pessoas que já faziam a peça, três pessoas novas. Então a gente teve menos tempo, foi diferente, foi um processo diferente. E Kátia Barros, meu amigo, é uma pessoa assim, claro, o André Dias muito conduziu a gente para esse universo e tal, mas a Kátia ela chega e mexe no corpo, porque ela é uma coreógrafa, só que ela faz uma direção cênica através do corpo. É genial, é genial. Para encontrar esse cara dentro de mim, eu podia falar muito sobre vários processos que eu tive internamente, mas foi Kátia Barros, cara. Foi Kátia Barros. Eu disse a você que eu vi os seus olhos, eu estava na sexta ou sétima fileira, eu vi seu olho, literalmente, vi seus olhos literalmente, e eu vi o personagem ali. Demora muito para essa personagem ir embora? Porque ali você não está puro, não. Já falei isso hoje e estou repetindo. Demora muito para ele subir? Não, não demora não, cara. Esse personagem... Vou te falar uma coisinha. Tem um negócio que eu faço nele, que eu uso muito um bagulho de respiração. Porque ele tem que estar sempre com muito tesão. Esse personagem tem um tesão na Rosa, né? Ele é muito sexual, ele tem um tesão nele, então eu tenho sempre esse ritmo aqui dentro de mim. Antes de eu fazer uma cena, eu sempre estou respirando pra caramba. Então, eu olho pra plateia, eu não vejo a plateia. Quando eu vejo muita mágoa nele também. Ele é magoado, ele é muito magoado. Ele tem uma pessoa que não teve... Ele não tem história, saca? Ele prefere anular a história que ele teve de tudo. Ele se anulou. Ele só vive... Ele apagou o passado dele. Ele não pensa, não fala. Ele põe uma capa, né? Que essa capa é pura mágoa. É pura mágoa. E eu sou tão solar, cara. Eu sou outro rolê. Imagina, eu ganhei prêmio com o Tim Maia. Tim Maia é tudo... Claro, tem as partes mais... dentro do Tim Maia, mas eu sou um cara muito solar. E imagina, esse personagem não. A não ser, se me fala, hein, Amélia, que é minha esposa. Se esse personagem demora pra subir, você me fala, mas eu acho que não, pelo amor de Deus. Ele tem uma. É nítido pra mim é nítido. Você é espiritualista? Sou bastante. Confessa alguma fé ou você é espiritualista cara, de uma forma mais. Eu sou um cara que passeia, assim, já passei. Passei bastante, sempre nesse lugar mais da espiritualidade mesmo. E aí eu acabei, por passear em vários lugares, eu tomei para mim um entendimento que, assim, que várias religiões falam sobre duas coisas que sempre bate, que são certíssimos, que é o id, né, o eu, e o algo supremo, que você chama como você, de acordo com a sua religião. O meio do caminho é que fica mal explicado, tá ligado? Tipo, um vai chamar ali de anjo, outro de entidade, outro de Amon-Ra, outro de não sei o quê. Esse meio do caminho que fica confuso, assim, quer saber uma coisinha, bicho? Eu vou me ligar aqui com o homem e minha religião é essa, eu e você, então fechou, é nóis. Eu digo que espiritualidade é isso, é seu Deus interior se conectar, né, com seu Deus exterior. É isso mesmo. Então você tem que ser coerente com aquilo que você crê. Eu rezo, acredito, eu peço licença para os meus antepassados sempre. Toda vez meu ritual de entrar no palco, eu sempre peço a licença dos meus antepassados e tal. Mas é isso, tipo, ali seguir um dogma, um bagulho, porque... Dogma não é coisa de Deus, né? Deus não tem nada a ver com dogma. Eu deixei dogma quieto, é coisa do homem. Vai entendendo. Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei o que se o diabo existisse, se o diabo existisse, ele seria dogmático.
É bem isso. É Eu bem digo que se o isso. diabo existisse, o nome dele seria Medo, né? Medo. Seria o grande nome do medo. E talvez a vergonha. E a culpa, irmã gêmea dele. É, tipo isso. Então é isso. Então, como ele não existe, né? A gente vai caminhando na luz, transformando tudo em luz, transformando tudo em Deus, porque Deus é isso, né, gente? Deus é amor, Deus é compreensão, seja dele o nome que você quiser, Alá, Oxalá, Ororum, né? Não importa. Batata. Né? O nome Escolhe que você seu quiser nome. dar, né? O nome que você quiser dar. Se você quiser chamar Deus de batata, ele não se importa, ele não tem sensações humanas, ele é luz, né? É tudo isso que se fala de Deus, que Deus é vingativo, que Deus tem a mão pesada, tudo isso são as semelhanças que o homem, né, coloca sobre Deus. Mas a nossa semelhança com Deus é o ato de transformar qualquer coisa, inclusive esse preconceito babaca, essa sua forma às vezes de ver se você achar melhor ou pior do que alguém. Você não é melhor nem pior do que alguém, você simplesmente é um ser único, filho de Deus, né? Como qualquer outro. Tenha ele, seja ele azul, vermelho, preto, amarelo, tenha ele 2 metros de altura ou 50 centímetros, seja a pessoa que você mais admira no mundo e seja um irmão que está dormindo na rua. Somos todos exatamente iguais, né? Respeitando as nossas diferenças por sermos criações únicas de Deus. Então, quando a gente lembra disso, aumenta a nossa empatia, né? Aumenta o nosso amor, aumenta a nossa compreensão, né, de mundo. Eu quero agradecer muito, né, a sua presença. Eu que agradeço. Você realmente é muito querido, um artista maravilhoso, né? E espero ver você em muitas outras produções, Sim. porque você nasceu para brilhar mesmo. Inclusive, eu peço para todos que além de me seguir, eu, Danilo Moura, no Instagram. Ah, por favor. Eu tenho um projeto de música autoral com um amigo meu, irmão meu, chamado Fernando Mota, e a gente chama-se Fid Maria. Fid Maria _du. Fid Maria FEED. Fed Maria _du. É um trabalho de música autoral, então 100% independente. Que é a união de 2 histórias. Eu tenho a minha história no teatro, no audiovisual. E o Nando também tem história. Ele, além de ser um exímio cantor, um ótimo músico, ele é um ótimo cartunista, chargista. Desenhos do Nando. Sigam os desenhos do Nando também, que esse cara é incrível. Repetindo, Fed Maria. é o Instagram. Isso, _du. Fed Maria _du. Fed Maria _du. Isso, lá tem clipe, tem música nossa. Repete mais uma vez que é mais dificinho. FEED, FEED, Maria _du. É o feed do Instagram. Feed Maria. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Gratidão por estar Obrigado. conosco. Coisa boa. Gente, que a luz esteja com vocês. Lembrando sempre, amor, amor, amor. É a única coisa que a gente traz, é a única coisa que a gente pode plantar e colher para voltar para a luz. Amor. Que a luz esteja com vocês. Um beijo. Deixa o sol entrar.